favor, né? Para quem não te conhece ainda, não participou das outras lives. Boa noite, né, galera? Márcio Nunes, boa noite, Amara, boa noite, todo mundo. Então, meu nome é Richardson Siqueira, eu sou personal trainer, sou formado desde 2010, tenho uma especialização em sistemas de treinamento e musculação, e estou aqui para falar um pouquinho, né? Boa noite, Márcio Arantes, Márcio Nunes ali, ó. Estou aqui um Ó, pouquinho. top! Estou aqui um pouquinho para falar com vocês aí a respeito, né, da tão desejada eliminação da gordura abdominal, não é isso, Lud? Isso. Eu até comentei, gente, quando eu fiz o convite para o Rick, primeiro explicar para vocês, né, que eu decidi fazer uma semana inteirinha, 7 dias direto de lives, com dicas exclusivas para incentivar vocês a alcançar resultados, né? E aí, por isso que eu decidi fazer a maratona da melhor forma. E aí, a melhor forma, na verdade, envolve vários aspectos, né? Várias mudanças, né, Richardson? Não só a Exatamente. alimentação, mas atividade física, aspectos Isso. psicológicos, enfim. É um pacote aí. E Isso mesmo. o meu convidado de hoje vai falar sobre a questão da perda de gordura localizada. Então, lógico que eu vou falar também sobre a parte nutricional, mas o foco hoje é para a gente bater um papo bem legal, né, Rick? Sobre a Isso atividade mesmo. física na perda da barriguinha. Exatamente. Primeiro, deixa eu só cumprimentar mais algumas pessoas que entraram aqui. Rapidinho, Lud, rapidinho. Fica à vontade. Boa noite, Sônia. Boa noite, Adílio. Adílio, Márcio Arantes, Márcio Arantes, Márcio Nunes. A galera estava fazendo treino ali agora com a gente online, ao vivo. E aí o pessoal, eu chamei a galera, na verdade eu intimei, né? Não chamei, eu intimei. Bem. E aí, eu conheço, brincadeira. 21, né? Isso mesmo, Márcio Nunes, né? Exatamente. Adriano, boa noite, Adriano. Top. Que bom que você está aqui. Legal. E aí, galera, manda o... boa noite, Catherine. A Catherine também está aí, não posso esquecer. Manda o coraçãozinho aí para aumentar, né, galera, a divulgação da live aí para a gente. O aviãozinho de papel também é muito interessante para você compartilhar com outras pessoas que você quer, que acha interessante ali, né, assistir a nossa live, assistir as nossas informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Daisy. Isso. E aí, manda o aviãozinho de papel, compartilha com todo mundo aí, para que a gente tenha um público maior e, consequentemente, a gente consiga bombar essa live aí, né, Lud? Isso aí. A gente quer, vamos lá. A gente quer passar o conteúdo de qualidade para todo mundo, então, quanto mais pessoas, melhor. Então, vamos lá, Isso né? mesmo. Vamos sem enrolação, Rick. Isso mesmo, vamos lá. Eu já vou para Diga, garota. Eu já vou para a pergunta que não quer calar, porque eu escuto muito isso, né, todos os dias. Claro. Tem um exercício específico, né, para perder a barriga, para perder gordura abdominal. Muita gente pensa até com relação a abdominal mesmo, né? Acha que quanto mais abdominais, mais perda de gordura vai ter. Então, vamos lá. Em relação ao abdominal, né, é um mito ali falar que o abdominal ele vai fazer com que você perca gordura abdominal. Na verdade, você vai fazer um fortalecimento da musculatura do abdômen, mas se você tiver uma gordura ali acima da musculatura, não vai aparecer essa musculatura, por mais que ela fique forte, por mais que ela fique ali com um tônus interessante ali, que você faça o abdominal, mas ele não vai ficar visível, porque se você tiver a gordura
abdominal ali, a gordura subcutânea, por exemplo, acima do músculo, você não vai ter essa visibilidade para essa musculatura. O Sim. abdominal, na verdade, ele é para você fazer com que você modele o seu abdômen, mas é interessante você fazer muitos e muitos tipos de exercícios, né? Existem vários tipos de exercícios para que você perca ali a gordura e, consequentemente, você deixa ali mais visível esse abdômen, né? Essa musculatura abdominal. Então, é um conjunto de exercícios que vai fazer com que você acelere o seu metabolismo, ganhe mais musculatura, faça ali a perca de gordura, consequentemente. A alimentação é muito importante, né, Lud? Você vai falar um pouquinho aí sobre a alimentação, é essencial. Eu fico brincando com a galera, Lud, que assim, incentivando, né, a galera para que a galera faça os exercícios, mas que façam um controle alimentar, porque é como se fosse uma construção. Quando você faz o exercício ali, né, você tem uma construção no seu corpo. Então, você precisa de um pedreiro interessante, um mestre de obra bom, né? Você fazer ali como se fosse, né? Um mestre de obra, um pedreiro ali, mas não adianta se você não tiver material para que você construa essa musculatura bem legal, né? Para você ter. Resolve, né? Tem que ter Exatamente. A matéria-prima ali, né, vem muito da alimentação saudável, que você consiga ali fazer um controle alimentar. E aí a Lud vai falar um pouquinho mais com toda a propriedade, né, Lud? Então, tem que ter matéria-prima de qualidade e a gente tem que parar também de se auto-sabotar, né? Exato. As pessoas querem o resultado, eu percebo que as pessoas querem o resultado imediato, mas não quer mudar os hábitos. E a mudança de hábitos, ela dói um pouquinho ali no início, é igual o exercício. O treino, quando você muda a ficha, ou quando você começa na academia lá com o Rick, ou com o Adriano, dói pra caramba, mas depois vem o resultado e é tudo de bom. A mudança de hábitos alimentares é a mesma coisa. No início dá uma sofridinha ali, né? Às vezes até uma dorzinha de cabeça ali, às vezes nem tanto. Mas... Às vezes, desculpa te interromper, às vezes nem tanto, né, Lud? Assim, essa questão da alimentação é um sofrimento ali. Para muitas pessoas, às vezes a pessoa ela não sabe que muitas vezes uma alimentação equilibrada ela vai ter o mesmo tanto de energia ali para que você consiga fazer ali o exercício, ou ter o seu cotidiano, e às vezes vai ter mais energia se você comer saudável, e muitas vezes vai acontecer que você vai ter muito mais resultados, né? Boa noite, Thiago. Vamos lá. Tem casos e casos. Depende muito né? Por isso que a dieta, o plano alimentar tem que ser regra, tem que ser individualizado. Nós mesmos temos alunos em comum aí que a gente acompanha e que, assim, está né, extremamente feliz com a nova rotina alimentar, super satisfeito em todos os sentidos, não só de resultado, mas também está satisfeito, né? Não está passando fome, muito pelo contrário. Eu ouço muito também dos clientes no consultório falando assim, Lud, na verdade eu estou comendo até mais, né? Exato. Sim. Porque está se alimentando bem, né, gente? E a alimentação adequada para qualquer pessoa não é aquela que tem baixas calorias, mesmo se você precisa perder a pochete, precisa perder gordura. A alimentação adequada é aquela alimentação que é de qualidade. E quando a gente fala principalmente de gordura na região abdominal, não tem jeito. A gente tem que começar, pelo menos, reduzir aí ao máximo, né, os açúcares, né, o carboidrato mais refinado mesmo,
E é claro que, assim, da noite para o dia a gente não vai conseguir isso, mas é um processo, né, Rick? É um processo de reeducação alimentar. Um dia você vai Perfeito. reduzir o açúcar branco mesmo, só fazer o cafezinho com menos açúcar, né? O outro, quem sabe, mudar aí para um outro açúcar mais saudável. E aí depois, talvez você já vai conseguir tomar só o açúcar mesmo, ó, só o café preto mesmo, sem açúcar nenhum. E vai tomar Sim, numa boa, sem fazer cara feia, porque eu... Pode falar. pode falar, pode completar, depois eu vou dar meu depoimento aqui, rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Continua, É, Lud, desculpa. não, imagina, o Márcio está falando aqui que é super importante fazer um plano alimentar com exercício. Sim, a dieta, a alimentação, ela tem que acompanhar o treino, né? É uma coisa que é muito importante dizer também, vale lembrar que se você pretende começar a fazer atividade física, é até mais interessante você dar início a esse exercício, porque você já vai saber como que vai ser a rotina do treino e em seguida, né, não demora, não vai postergar isso não. Em seguida, você vai procurar um profissional nutricionista esportivo para poder adequar essa dieta ao treino. Porque senão também o Nutri não vai saber como que vai ser aquele gasto energético ou coisas simples do cotidiano, o horário, né, como que a gente vai organizar aí pré, pós-treino, enfim, a rotina aí no geral. Isso mesmo. Então, Boa noite, Luan. Pode completar, Lud. só para Depois deixa eu completar, só. então, falando aí do açúcar, né, dos Sim, refinados, porque o que acontece? Toda vez que eu consumo aí um carboidrato de rápida absorção, toda vez que eu consumo o açúcar, por exemplo, igual eu falei do café, quem é cafezeiro fica tomando café toda hora, né, Rick? Aí o que vai acontecer? exato. Você vai consumir aquele cafezinho juntamente com o pãozinho de sal e manteiga, né? Bastante manteiga. E a sua glicemia vai lá nas alturas naquele momento ali, certo? Visualizou. E aí, para controlar aquela glicemia, aquela glicose no sangue, vai vir o hormônio da insulina. Porque a insulina, qual que é a função dela? Ela falou, a Manu Cafezeira. cafezeira. Pois é, eu gosto também. Boa noite, Manu. Manu também estava fazendo aula também comigo agora, hein? Obrigado aí pela presença, viu, Manu? Aí, Manu, aí, gente, o que vai acontecer? A insulina vai lá e ela vai controlar, né, retirar aquele açúcar ali da corrente sanguínea e jogar para as células, para as nossas células, para ser transformada em energia. E rapidamente, né, se você consumiu muito açúcar ali, ou muito carboidrato simples, que foi o caso, né? Comer um pão, 2 pães, sem proteína Sim. nenhuma, e o café cheio de abelado, aí rapidamente vai abaixar a sua glicemia. Ela estava lá em cima no pico, e depois ela vai abaixar. O que vai acontecer? Em pouco tempo, às vezes 1 hora, 2 horas, em pouco tempo você vai sentir fome de novo. Fora que, Uhum. como não tem fibras ali, além da falta da proteína, você fez uma refeição com quase zero fibras mesmo, a saciedade, isso também torna a saciedade muito menor. E É aí, de verdade. novo, você vai buscar, né? Normalmente, as coisas que eu ouço, né, Rick? Aí vai buscar um biscoitinho, Sim. né? Esse, Dependendo do horário, se esse café não foi de manhã, ele foi à tarde. Aí vem à noite, aí vai querer comer um bombom, umas coisas assim, né? Perfeito. Essa questão do aumento, né, dos picos de glicemia são bem interessantes. Assim, só um depoimento meu ali, né, que às vezes por exemplo, eu já percebi muito que às vezes eu não colocando um carboidrato, né, ou um açúcar, por exemplo, ali, principalmente o açúcar. O açúcar, eu acho que ele induz muito a você comer um pouco mais de carboidrato.
tem ali essa percepção assim, visível, sabe? E só um comentário, na verdade, eu levantei a mão ali para falar sobre o açúcar, né? Para a gente não perder o foco, o açúcar não, desculpa, o café. Porque que acontece? Só parabenizar você, porque a gente fez o Shape 21, né? E a Lud, ela fazia ali algumas dicas diárias em relação à alimentação e tudo mais, né? Passando ali. E uma das informações que ela passou... Desafios, né? Isso, os desafios, isso, exatamente. E uma das informações foi a questão do café sem açúcar e sem adoçante. E eu ficava assim, não, pelo amor de Deus, eu não vou tomar café sem açúcar ou sem adoçante, não. Pelo menos adoçante eu tenho que colocar. E assim, eu comecei a perceber, às vezes, por exemplo, algumas possibilidades que você tem para fazer com que você tome o café, às vezes, sem colocar o açúcar, por exemplo. Se você colocar o café, tomar o café, comendo ali uma barrinha de proteína, por exemplo, ele já substitui, assim, muito, muito, muito doce de um açúcar ou em relação ao adoçante. Então, e aí eu comecei a fazer esse hábito. Depois do Shape 21, Lud, eu não tinha esse hábito de tomar o café sem açúcar e sem adoçante. E depois pelo desafio lá, eu falei, não, vou tentar. Você se E aí, sentiu, desafiado e foi testar e viu que dá conta, né? exatamente. É muito legal. E eu Legal. aconselho todo mundo a fazer. Eu vi o comentário do Márcio Arantes ali, falando que ele, né, percebia que ele não percebia. Tem um ano que ele toma café puro, né? E quando mudou, ele percebeu que tomava açúcar com café, né? Isso é muito interessante, né? Que às vezes a gente não leva em consideração isso e é super válido e vale a pena tentar, galera. Vale a pena a gente tentar fazer esse uso do café ali sem o açúcar, que vale a pena. Começa a diminuir a quantidade, né? Eu acho que já diminuindo a quantidade já é um ótimo, excelente começo. E começar a Sim, treinar o paladar mesmo com o sabor natural dos alimentos. Então, principalmente aí quem gosta, por exemplo, do café, vai gostar mais ainda se não tiver nenhum adoçante, seja o açúcar, seja o adoçante mesmo, né? Sem sim, calorias, porque você vai sentir o sabor natural. Mesma coisa quando você for é, comer um abacate, tem gente que ama colocar açúcar no abacate. Quando você for tomar um suco de fruta, aprecie mesmo o sabor e é um hábito. E aí eu vou contar para exato. vocês mais um motivo, eu falei da questão da sociedade, e dá mais um motivo ainda para vocês realmente irem reduzindo e, de repente, né, até excluir aí o açúcar refinado, né? Eu falei Sim, do aumento da produção da insulina toda vez que eu consumo esse excesso de carboidrato ou açúcar simples. E a insulina é um hormônio anabólico. E a maior quantidade, o excesso desse hormônio vai fazer acumular gordura e principalmente na região abdominal. Por quê? Maior parte dos receptores de insulina desse hormônio é lá na barriga. Então, ela vai para lá mesmo, e como ela é anabólica, ela vai facilitando ali aquele acúmulo de gordura. Fora que o excesso, se você está consumindo carboidrato demais, e aí, gente, qualquer carboidrato, quando eu falo carboidrato demais, nesse caso aí, pode ser a batata doce, qualquer um. Se ele está sendo consumido em excesso, ele vai ser metabolizado, ele vai ser transformado em gordura. sim. Em gordura. Então, não tem jeito. A gente tem que reeducar. É claro, aí entra, né, o acompanhamento nutricional, porque muitas vezes a pessoa não sabe ou substituir aquele carbo, ou a quantidade que ela realmente precisa em cada refeição. Manu perguntou aí sobre o whey misturado no café.
ao café com whey. Só cumprimentar. Não vai atrapalhar. Denise, boa noite, viu? Não vai perder não vai fazer perder as propriedades do whey. Ajuda, né, até a saborizar o whey. Tem gente que gosta de fazer, acho que colocar de repente um whey de baunilha, né, Rick? Ou o whey sem sabor. Pode parecer, de repente, dependendo do sabor, pode ficar parecendo um café com leite. Eu ainda não experimentei. Eu também vou ser sincero com vocês. Eu nunca experimentei café. Eu já experimentei cappuccino com whey. Cappuccino com whey. Então, foi interessante, mas assim, foi bem pesado, sabe? Eu achei bem assim, pesado assim. E às vezes é interessante você colocar ali quando você não tem outras refeições e tudo mais, mas eu achei um pouco pesado, Lud. Mas eu já experimentei e eu gostei, assim, achei gostoso, mas não é um hábito. E para quem aí descobriu um whey, e eu tô em busca dele ainda, um whey delícia demais, gente, mas eu tô falando um whey gostoso, tá? Se você descobriu esse, conta pra mim, porque eu ainda não encontrei nenhum, não. Se você tem esse whey delícia, eu acho que ele com qualquer coisa vai ficar bom. Principalmente com café. Ô Lud, essa questão do sabor do whey, eu percebo muito que, às vezes, normalmente são os mais caros ali que tem um sabor um pouquinho melhor, sabe? Acho que o ISO 100 é uma opção assim, interessante em relação ao sabor. Da Daimaitase, não sei, também é uma boa opção de sabor, sabe? Mas, assim, essa questão do sabor do whey... É porque eu cheguei num ponto que eu comecei a desistir. Eu confesso pra você. Gente, eu sou nutricionista, né? Mas eu sou de carne. Aí eu comecei a nem testar mais. Porque a gente recebe muita amostra grátis. Várias amostras, mas e de marcas muito boas, né? Essential é ótima, enfim. Várias. Mas não encontrei nenhum que eu tomasse com prazer, né? Mas aí que tá, gente. Nem tudo nessa vida são flores e nem tudo a gente vai fazer porque gosta também, né? Depende muito do objetivo e do que você busca. E aí, voltando à questão das combinações aí de sabores, uma outra dica legal que o pessoal, principalmente nos grupos de desafio, gostam muito, os clientes também, é colocar canela, um pouquinho de canela no café sem adoçar. Também fica muito saboroso. Uma outra dica também que vocês podem experimentar aí, só que tem que ter muita cautela na quantidade. Colocar óleo de coco, um pouquinho de óleo de coco também ajuda a saborizar, porque, né, tem um gostinho, o óleo tem um gosto, né, do coco mesmo, que lembra até o doce. Então vale, mas assim, uma colherzinha de café, meia colher de café, é bem pouquinho mesmo, porque o óleo de coco é uma gordura, tem muita gordura saturada, né? É muito calórico também, principalmente se você estiver fazendo uma alimentação mais de baixas calorias, tem que tomar cuidado com a quantidade. Nesse caso, para colocar no café, é para não colocar o açúcar simples e só para saborizar. Não estou falando para você colocar óleo de coco no café, porque vai queimar gordura, nada disso. Só para saborizar mesmo. Açúcar mascavo é açúcar de coco, bem lembrado. O açúcar de coco é uma ótima opção. Lembra que eu falei com vocês que é um processo? Você começa a ir reduzindo o seu açúcar branco e aí depois experimenta o açúcar que tem menos doce, que é mais saudável.
nessa transição aí, pode ser o açúcar de coco. O açúcar mascavo, comparando eles, é porque ele vai ter as mesmas calorias de um açúcar cristal, um açúcar comum, tá? A absorção também é praticamente a mesma diferença que o açúcar mascavo, ele é menos processado e ele vai ter muitas vitaminas e minerais que o açúcar branco não tem. Já o açúcar de coco, a absorção dele é um pouco mais lenta. E o açúcar de coco, ele é bem menos calórico que os outros açúcares. Legal. Bem menos calórico. E tem um sabor bom, né? Dá para você não só colocar nas bebidas, como também fazer preparações para bolos e tal. É muito bom, tá? É uma ótima opção. Então, é aquela coisa de ir treinando mesmo o paladar e bora para a reeducação, né, Rick? Se quer resultado, tem que correr atrás. E aí, falando em correr atrás, né? A gente estava falando da questão do exercício, e aí você falou muito bem, né? Porque fazendo abdominal, né, não vai queimar necessariamente. É claro, você vai ter um gasto energético mínimo por causa do exercício. Mas não é um exercício aeróbico, né? Para queimar aquela gordura daquela região. É mais para trabalhar a parte de fortalecimento, né? Igual vocês falam de fortalecimento, né? Que é importante. Exatamente. Também. E um detalhe, muito abdominal. Né? Então, muito abdominal. A gente come bem, faz o aeróbico, que você vai falar logo mais, faz o aeróbico para queimar e faz o abdominal, tanto para fortalecer essa região, que é importante, o fortalecimento, até para também executar bem o exercício. Você me corrige se eu estiver falando besteira. E para formar os gominhos que a gente, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas tem gente que gosta. Sim, sim. O abdômen marcado, eu gosto. Então a questão do abdominal, né? Se você fizer muito abdominal, a tendência, às vezes, é até você ter uma postura inadequada, sabe? E fizer o abdominal de forma incorreta, principalmente, né? E aí ele vai causar ali problemas posturais. É interessante você sempre fazer ali, né, o abdominal da melhor forma que é recomendada ali por um profissional, de acordo com a sua necessidade, e também com o equilíbrio. Eu falo muito sobre a questão do equilíbrio da musculatura, porque muitas vezes a pessoa faz ali só o fortalecimento de reto do abdômen, e aí faz o encurtamento do reto do abdômen, sua coluna fica também um pouco ruim ali, não tem um fortalecimento, um alongamento dessa musculatura e, consequentemente, você vai ter problemas posturais, em vez de ser benefício, vai ser malefício. A questão do exercício, né, aeróbico e anaeróbico... Desculpa, peraí, deixa eu só entender. Então, variar os tipos de abdominais é importante para não trabalhar sempre a mesma musculatura do abdômen. Trabalhar o oblíquo não só também. Isso, não só variar, mas sim equilibrar. É interessante você fazer um equilíbrio dessas musculaturas para que você consiga ali um benefício, tanto para o seu abdômen, mas que você não prejudique a sua postura, não machuque a coluna, etc. Então, o músculo abdominal é um músculo como qualquer outro do nosso corpo. Ele precisa ali de ter uma intensidade interessante, uma fadiga muscular. Eu fico falando com a galera muito essa questão da fadiga, da possibilidade, às vezes, de até da exaustão da musculatura, para que você consiga trabalhar mais efetivo. Né? Essa questão da intensidade do exercício é muito interessante ali, que eu posso até falar um pouquinho mais para frente ali sobre a questão de outros tipos de exercícios, mas assim, só adiantando um pouquinho o assunto, né, você falou da questão do aeróbico, né, é interessante você colocar, às vezes, um aeróbico que seja assim também bem feito, que eu falo, que é você
fazer ali intensidades interessantes para que você mexa com o seu metabolismo. Eu até comentei com Adílio. Adílio é um aluno que faz tanto treinos aeróbicos, a prescrição de planilhas de exercícios aeróbicos de corrida, né? Mas também de exercícios de fortalecimento muscular, que ele estava fazendo até a aula ao vivo agora, através de videoconferência na casa dele. Mas aí, dois treinos que ele fez semana passada, o Garmin, ele coloca uma possibilidade que ele mostra, assim, ele dá uma nota sobre o nível de treinabilidade que você teve ali de intensidade do exercício. E aí, ele mostra ali essa questão das zonas de frequência cardíaca mais elevadas ou menos elevadas, e, consequentemente, você vai ter mais resultados, tanto anaeróbicos, tanto aeróbicos. Se você colocar ali uma mesclagem de treinamento, né, de corrida, por exemplo, tem como você colocar assim, picos de intensidade, né, variações ali que você faz um efeito maior e melhor no exercício, né? E aí, consequentemente, você vai ter muito mais benefício não só para o organismo, mas também para a musculatura, para remoção de gordura, etc. E com treino dinâmico também, né, Rick? Sim, sim. Mais dinâmico, né? Essa coisa muito parada. Então, por exemplo, o CrossFit, quando eu fiz, o que eu gostei no CrossFit, que eu estava cansada já de musculação naquela época, foi justamente a parte dinâmica. E aí serve para... Da intensidade também, né? Intensidade. E aí serve também para um exercício funcional também, que eu acho que é legal. É bom, não é? Para perder localizada, não é? Exato. Um treino mesmo que seja um treino de circuito ali com personal, melhor ainda, se sendo ligado, porque traz dinamismo, né? Essa variedade de intensidade, né? O desafio, essa coisa do desafio. Exatamente. Também vocês gostam, gente? Eu acho que todo mundo gosta. É só a não ser quem não gosta mesmo de treinar de jeito nenhum, que eu já fui assim, eu posso falar com propriedade, que quando você não gosta nada, você não quer fazer nada. Mas se você for com preguiça e ir com preguiça mesmo, vai ter uma hora que você vai aprender a gostar. E aí, lógico, você não vai gostar de tudo. Você vai ter uma modalidade que você vai gostar mais, né? Exato. Mas vai, gente. Legal. Isso mesmo, Lud. Essa questão de gostar e fazer é bem interessante, né? Que você citou aí, porque às vezes a pessoa ela tem que se encontrar no exercício, né? Ela tem que ter ali pelo menos um pouco de prazer em fazer o exercício para que ela faça ali com gosto e, consequentemente, tenha às vezes até, né, mais benefícios. Às vezes a pessoa faz ali, vamos supor, a pessoa não gosta de musculação, não gosta daquele ambiente de musculação. E aí a pessoa se obriga a fazer a musculação numa academia, muitas vezes ela vai ali elevar muito o cortisol e aí vai catabolizar. Enfim, ela tem que se sentir... Aquele momento vira um estresse para a pessoa. Exato. E muitas vezes, em vez de fazer bem, vai fazer mal, né? É mesmo. E aí, falando nisso, da questão de gostar ou não, de frequência, tem surgido muitos clientes me perguntando sobre, ou falando que já vão fazer dessa forma, que vão treinar mais de uma vez no dia, que vão treinar 2 vezes no dia, normalmente treinos variados, para intensificar, sabe? Aquela mulherada que tá desesperada, ganhou... Verão tá chegando e por aí vai, né? E aí, não, Lud, eu vou treinar de manhã cedinho e vou treinar depois à noite, depois do trabalho, porque eu quero secar. E aí eu fico assim, né? A primeira coisa que eu pergunto você conversou, pelo menos com o instrutor da academia? Você conversou com o educador físico? Pra gente estar pelo menos
por dentro aí de qual exercício que a pessoa vai fazer. O que você acha disso? Então, Lude, isso é muito controverso ainda em relação a essas informações ali. Tem profissionais que são a favor, tem outros que são contra, tem uns que são a favor em relação a algumas especificidades, depende do exercício, mas eu, particularmente, defendo que muitas vezes a pessoa, fazendo duas vezes, fazendo ali o exercício duas vezes, muitas vezes ela vai, em vez de né, ter os benefícios, ela vai catabolizar e vai queimar musculatura. Então, tem alguns que você deve seguir ali como possibilidade para que... Lud, travou aqui um pouquinho para mim. Tá escutando? Agora eu tô. Todo mundo me escutou aí? Você me escutou, Lud? Agora sim, mas estava travado. Repete o papo. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Então eu estava falando sobre... Isso, estava falando sobre a questão de você treinar duas vezes. Pode acontecer que você, em vez de ter benefícios ali, aumento de massa magra, queima de gordura, consequentemente você vai ter ali um malefício, vai catabolizar, vai queimar a musculatura em vez de gordura. Então, acontece muito da pessoa fazer ali 2 treinos e acontecer isso, né? Você ter ali malefícios em vez de benefícios. Então, tem algumas coisinhas que eu acho bem interessantes, algumas informações que eu acho bem relevantes para que você faça. Se você não tiver outra opção, né? Vamos supor, tem pessoas que não têm ali jeito nenhum de fazer mais vezes na semana, uma frequência maior, né? Então, assim, uma das informações, precisa de ter um período de intervalo grande entre uma atividade e outra, para você fazer com que o seu organismo se recupere, para você não catabolizar. Então, uma das possibilidades é essa, é você fazer isso dessa forma. Outra coisa também, acaba que o organismo da pessoa tem que estar pelo menos um pouco legal para que você consiga resultados. O que eu falo legal? São os hormônios, o equilíbrio dos seus hormônios tem que estar interessante para que você faça exercícios 2 vezes no dia, por exemplo. Né? Igual, vou citar um exemplo. Fisiculturistas, né, que tomam anabolizantes, né, usam de esteroides, etc. Eu vejo muito a questão de treinar 2 vezes, às vezes. Depende horas de treino no dia, né? Isso. Depende muito ali, né, de como que está a rotina, qual que é a fase do resultado que ele quer, etc. Então, eles estão ali com os níveis hormonais ali, testosterona lá no alto, né? Você tem ali uma série de possibilidades ali para você não catabolizar. Sim. E muitas vezes... amparados, Isso. E o organismo dele, ele está ali, um pouco ali, digamos assim, defendido pelas drogas, para que ele consiga ali não catabolizar. E eles fazem normalmente um aeróbico, por exemplo, faz às vezes a musculação na manhã, por exemplo, e de noite faz um exercício aeróbico, mas um exercício aeróbico de baixa intensidade. Então, são coisas que eu acho que é importante falar para a pessoa leiga, porque muitas vezes a pessoa coloca assim, intensidade de manhã, intensidade de noite, e esquece, por exemplo, que o descanso é muito importante, que o nosso organismo... É tão importante quanto o treino. Né? Exato. Os níveis hormonais, eles têm que estar bem ali para você não gerar ali um aumento de cortisol durante o treino, que fique ali, induz um pouco mais a questão do catabolismo, da queima de musculatura. Então, tem que levar em consideração uma série de fatores. Então, no geral, eu aconselho não fazer 2 treinos ali
a grande maioria das pessoas, eu aconselho a pessoa não fazer ali 2 treinos no dia, né? No mesmo dia. Eu acho bem complicado, principalmente porque eu sei que, eu falo por causa até dessas clientes, eu sei que pelo menos um deles vai ser sem suporte nenhum, vai ser zero. A pessoa vai fazer ali em casa. Eu acho complicado, a menos que você tenha um personal, tenha alguém de confiança ali, um profissional capacitado de confiança, para te dar Sim. dicas, para passar esse exercício, mesmo que você vai fazer isso sozinho, mas que seja um treino montado por um profissional, né? Porque Exato, exato. pode ser que pode variar a intensidade, como você explicou, uma intensidade mais alta pela manhã, uma mais baixa à noite. Ou dá também para trabalhar grupos musculares também, talvez, né, Rick? Dependendo aí. Sim, sim. Exatamente. Que aí você. Alimentação. Perfeito, perfeito. Essa questão aí de você, às vezes, trabalhar agrupamentos musculares, né, diferentes é interessante também, Também mas, dá. exatamente, mas, assim, no geral, eu aconselho, no público geral, assim, quem não tem ali muito amparo para essas informações e tudo mais, tente fazer um exercício bem feito, um exercício com intensidade interessante, mais uma vez, que aí você já vai ter bons resultados. É bom saber, eu fico mais tranquila, porque normalmente é o conselho, é a orientação que eu passo, né, para as pessoas Sim. quando elas me falam isso. Super concordo com você. E Sim. aí, aproveitando a questão do descanso, gente, é importante não só para você ter melhores resultados aí com o exercício, não só para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular, como para você melhorar, otimizar aí o gasto calórico, melhorar o seu metabolismo. É super importante esse descanso. E aí não tem coisa melhor, né? A gente tem uma estratégia, uma possibilidade de acelerar, de gastar mais calorias descansando. Olha que coisa boa. Só que hoje. Maravilha, né, Lúcio? Tô de olho aqui na hora, viu, Rick? Tá A bom. vida tá Vou corrida. comentando com você. Pois é, a vida tá corrida, né? E aí a galera tá agora, muitas pessoas, mesmo quem não tá trabalhando fora, tá no home office, eu acho que para algumas pessoas isso é até pior, e elas não vão naquela rotina ali, exercício, o trabalho, e dorme pouco, muitos até dormem pouco, não porque querem, às vezes porque sofrem de insônia, né? E aí, com a alimentação, com a fitoterapia, a gente também consegue melhorar muito essa questão, dependendo, claro, desse grau aí de insônia, tem que buscar um médico mesmo, né? Exato. Porque essa questão, aí quando a gente fala de insônia, já é, né? Já é outro assunto. Porque às vezes até, inclusive, gente, falando nisso, os próprios sobrepeso, né, Rick? Ele pode atrapalhar muito o sono. Isso, Atrapalhar a exatamente. respiração, atrapalhar muito a respiração. Então, vocês estão vendo, Sim. gente, é um conjunto. São várias coisas, é um conjunto. E da mesma Exato. forma que quando tudo vai mal, tem essa cascata aí, né, de prejuízos, quando a gente consegue melhorar a dieta, né, como eu falei com vocês, talvez até entrar com uma suplementação, a gente tem a melatonina também, que melhora muito a questão do sono, que é um hormônio aí do sono. O exercício também ajuda muito a melhorar as questões emocionais. Aí melhora, né, melhora a qualidade do sono. Exato. E você externamente vai refletir também na parte estética, né? Você vai conseguir alcançar seus resultados. Exato. Ô Lud, só cumprimentar aqui o Pedro, a Márcia, o Zosimar aí, boa noite. Seguinte, então, essa questão que você falou sobre tudo está interligado, né, Lud? Assim,
é uma alimentação interessante que você vai ter ali benefícios para o seu organismo, né? O Márcio comentou aqui, o Márcio Nunes comentou que o descanso também é treino. É verdade, é isso mesmo. É interessante você fazer ali um descanso muito legal para que você faça a construção muscular, tenha ali benefícios como queima de gordura, aumento do GH, né, Lud? A questão hormonal ali que faz com que você tenha muito mais resultados. Então, é muito importante essa questão de descanso. E a questão, voltando aí, fazendo um link em relação ao sono, né? Essa questão do controle hormonal, quando você faz exercícios, você induz ali a um controle hormonal um pouco maior e, consequentemente, também o seu sono, né, a qualidade do seu sono tende a melhorar. Então, uma coisa está interligada à outra, que você vai ter um descanso melhor, consequentemente, você vai ter mais benefícios ali em relação à queima de gordura, ganho de massa muscular, né? Sim. E você vai ter ali resultados melhores quando você tem essa qualidade de sono interessante, esse descanso interessante também é muito válido. Não, show. Não, com certeza. Eu acho que com relação ao exercício aí, acho que a gente conseguiu dar uma resumida boa, né? Sim, sim. É. E aí, então, é assim... Se tiverem dúvidas, aproveitem. Aproveita que ainda dá tempo. Se tiver dúvida, manda pra gente. Sim. Aí, galera, também, só complementando aí as informações sobre exercícios, tá, Lud? Só se quiser pontuar também, fica à vontade. Mas, assim, eu acho que é muito interessante você fazer ali um planejamento de treinamentos, você trabalhar ali intensidades, igual eu comento muito com os meus alunos online, Lud, porque, assim, a intensidade ela é muito de pessoa para pessoa. A intensidade do exercício ali, né, por exemplo, o exercício funcional, né, ou exercício de musculação, o que seja, você tem como determinar a intensidade ali colocando modos de você fazer o exercício ou até o peso ali para que você coloque uma intensidade interessante no exercício. Então, é necessário que você faça essa pré-exaustão, que você canse ali a musculatura, que você sinta trabalhando também a musculatura-alvo, para que você tenha um benefício interessante na musculatura que você busca. Então, por exemplo, a questão do abdominal. Se você está fazendo abdominal ali e não está sentindo nada no abdômen, não está sentindo nada, não adianta. Entendeu? Você está perdendo seu tempo. Você está fazendo ali o abdominal, mas você não está sentindo o abdômen, você, consequentemente, não está trabalhando a musculatura como deveria trabalhar. Então, é a mesma coisa em relação ao bíceps, é a mesma coisa em relação às costas, é a mesma coisa em relação ao peitoral, né? Hoje na aula, no treinamento online ali, ao vivo, né, da videoconferência que eu faço toda segunda e quarta, né, com a galera, eu passei uma série de tríceps ali, e eu falei, vamos tentar fadigar essa musculatura do tríceps, a musculatura de trás do braço aqui, né? Então, fadiga, faz ali com que você tenha uma exaustão. Aí no final todo mundo tá assim, ai. E assim, né, funcionou. Né? Ou seja, sentiu a musculatura que deveria sentir, fez ali uma intensidade interessante e, consequentemente, você vai ter muito mais resultados. É a mesma coisa em relação a diversos exercícios ali. O exercício aeróbico é interessante você trabalhar ali picos de intensidade. É lógico que é sempre interessante você ser recomendado por um profissional. Né? Ter a orientação faz a diferença. Não só nos exercícios, mas na alimentação, né, Lud? Porque, assim, a alimentação ela é muito importante para que você tenha resultados. Então, muitas vezes você está fazendo ali exercício, mas está comendo um monte de besteira, né, Lud? Está fazendo ali uma alimentação péssima e, assim,
A Haja. pessoa fica frustrada, porque ela está Exatamente. trabalhando lá, às vezes já está até com acompanhamento profissional e mesmo assim Isso. não consegue ter um resultado legal. E ela fica assim, poxa, né? Mas o que falta? Tem muita gente até que Exatamente. desiste, mas é justamente porque. E às vezes são detalhes, né, Rick? Principalmente quando a gente fala de Sim, nutrição esportiva, seja ou melhora de composição corporal, ou mesmo só desempenho, né? O detalhezinho faz a diferença. Às vezes não é, às vezes a qualidade tá boa, mas a distribuição, né, não tá legal. Parece bobo, né, gente? Como assim, distribuição? Distribuição de carboidrato, de gordura, de proteína ali nas refeições, a quantidade de cada macronutriente em cada refeição do dia. Às vezes você não está fazendo boas escolhas, né? Às vezes você está consumindo assim até poucas calorias. Eu vejo muito isso quando eu vou fazer um isso. recordatório lá, perguntar o que a pessoa está comendo no dia a dia. Nossa, está comendo pouco, está comendo até com relação ao valor calórico, às vezes está Mas, comendo até menos do que ela deveria. Mas exatamente. Está pobre, sofrendo ali, às de vezes. pobre em nutrientes. E Isso, às vezes tem um sofrimento ali, né, muito, muito grande ali em relação a essa alimentação, e aí a pessoa não está tendo tanto resultado e está sofrendo ali, né, tentando fazer por conta própria essa sim, alimentação e, consequentemente, não vai ter o resultado. Só cumprimentar ali a Gabi, que entrou aí, a Nayara Lana e a Carminha, principalmente. A Carminha, ela é uma aluna nova aí que vai começar a fazer os treinamentos comigo online. Ela é que lá de legal. Juiz de Fora, Lud. Seja Ela vai bem-vinda, fazer Carminha. a Carminha e o Marcelo, marido dela, vão começar a treinar comigo. Já mandei até o treinamento lá para ele hoje. Um abraço aí para todo mundo de Juiz de Fora, show de bola aí, vamos com tudo, Bom hein, demais, Carminha e Marcelo, show de bola. Não, bom demais. E melhor ainda quando a família toda, né, tá inserida e tá junto no mesmo propósito. Porque não é muito bom quando a gente consegue ver os resultados e não tem jeito. Só para a gente fechar, Rick, não é? Acho que já tá dando a Sim, hora, né? tá acabando, tá acabando. Só para O tempo tá acabando. fechar, agradecer a todos, agradecer principalmente a você por ter aceitado o convite, por estar sempre aqui com a gente. E Eu que assim, agradeço, que isso. tem que Muitíssimo obrigado. tem que sair do pudim mesmo, tem que realmente arregaçar as mangas, treinar e comer comida de verdade. Eu vou colocar uma receitinha para vocês de um shot termogênico, tá? Principalmente para a galera aí que esteve na live e que está muito afim, né, de perder a gordura abdominal. Vai ser muito legal para a gente começar aí o dia com boas escolhas, né? Escolher Exatamente. alimentos mais nutritivos, desde o café da manhã. Lembra quando eu falei do pãozinho com manteiga e o café lotado de açúcar? Então, a gente tem que melhorar as escolhas lá cedinho no café da manhã, porque da mesma forma que quando você faz escolhas ruins bem cedo, a tendência é você, repara para você ver, a tendência é você terminar o dia comendo, sabe, qualquer coisa, literalmente. E se Sim, você se alimenta bem desde a primeira refeição, no final do dia você vai estar brilhante, vai conseguir até fazer um jejum de 12 horas. Eu estou começando a fazer, comecei a fazer hoje, Rick. Então, gente, vai legal, dar legal. aquela acelerada no metabolismo. Então, a gente consegue, tá? Obrigadão. Galera, queria agradecer aí. Lud, obrigado aí pelo convite. Sempre quando fizer as lives, pode me chamar, pode me convidar. Estarei aqui presente com todo prazer. Obrigado aí, Amara, Catherine, Daisy. Estou vendo aí os agradecimentos ali, né? A Denise, todo mundo, a Dília, obrigado aí Obrigada a todo mundo pelo pela carinho. parabéns pelo carinho, né?
Só fazer um convite aqui rapidinho, Lud, para a gente finalizar, para quem quiser fazer ali treinamentos, estou com novos projetos ali de treinamentos online, a pessoa pode fazer o treinamento tanto em academia, tanto em casa. Tem os treinos ao vivo também, que as pessoas fazem o treinamento ali em tempo real, através de videoconferência. Então, fiquem ligados no meu Instagram. Quem não seguiu, quem está aí acompanhando, quem quiser seguir, segue lá, Richardson Personal. Muitíssimo obrigado, galera. E vamos que vamos, né, Lud? Para a gente ter aí muito mais resultados, né, e muito mais benefícios para a nossa saúde com exercício, com uma alimentação saudável, com uma alimentação equilibrada, que eu acho que é mais interessante, que é o ideal, né, Lud? Show de bola. Isso aí. Obrigada, gente. Amanhã tem outra live, tem mais. Beijo. Obrigado, Lud. Com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.